Acho que nas últimas duas perguntas você gabaritou aí as coisas que eu tinha para te perguntar, no bom sentido, porque, primeiro, falando da parte de consistência, né, do que eles conseguiram fazer no Flamengo ao longo de muito tempo, né, e juntando com a resposta da última pergunta do Chataque aí, mostrando que é necessário, sim, você tomar o remédio amargo e ter convicção, né, de como as coisas têm que ser feitas. Isso leva tempo, não tem como, né? A gente vê esses exemplos que você bem comentou e eu concordo, de novos investidores injetando capital para alavancar o negócio muito rápido, isso nos torna algo sustentável a longo prazo. Não à toa a gente já tem os primeiros exemplos aí. Mas eu queria trazer para um outro ponto, né, que está relacionado às coisas levarem tempo, que está relacionado a você manter a convicção, que é como vocês conseguiram fazer isso no Flamengo, que é o Flamengo, né, com seus 40 milhões de Sim. torcedores, com uma pressão imensurável, né, num bastidor, no que acontece porta para fora. Sim. Então, como é que vocês conseguiram equacionar isso tão bem, né, num ambiente de altíssima Sim. pressão, mas manter a convicção de onde vocês queriam chegar? Acho que primeiro é a convicção, mas só a convicção não basta. Assim, fazendo uma brincadeira aqui, tem um amigo meu, um grande médico, e aí ele recebeu uma paciente lá, prescreveu o que a paciente tinha que fazer de tratamento e tal. Ela falou: não, mas eu tenho uma viagem aqui, não posso levar 40 dias para me curar, fazer o tratamento. O senhor não tem algum remédio para me dar? Ele fala: olha, já sou médico há 40 anos, fiz residência, me formei, doutorado, tudo, mas tem uma aula que eu faltei na faculdade que foi a de milagre. A aula de milagre eu não fui. Então a senhora tem que fazer o tratamento. Então, assim, a gente tinha grande convicção nisso, além dos princípios éticos e morais, do caminho que tinha que se tomar. A gente sabia que se tomasse outro caminho ia dar errado, no sentido de voltar para esse ciclo de ganha, quebra, fica anos digerindo o passivo financeiro e anos dando desempenho muito abaixo do que um clube do tamanho do Flamengo merece. Então a gente sabia que tinha que seguir nessa direção. Mas eu acho que o projeto político, né, que o grupo do BAP, do Rodolfo Landim, do Eduardo, Valim, Botinho, enfim, tem uma série de pessoas aqui, enfim, é um grupo enorme ali, de umas 20 pessoas. Ele foi muito bem estruturado do ponto de vista de planejar, de entender como que se executa e de comunicar. Então, assim, eu acho que, primeiro, não era o projeto de uma pessoa só, era um grupo. Então, essa série de pessoas e executivos unidos nesse objetivo, na hora que um estava fraquejando ou que sofria pressão política ou qualquer tipo de pressão ali, os outros ajudavam e dividiam essa pressão. E a comunicação foi muito bem feita, interna para o clube e externa para o torcedor. Olha, a gente está tomando um remédio aqui, o remédio é amargo, a situação é muito grave do clube, mas a gente tem um sonho grande, confia na gente que a gente vai atingir esse sonho, mas vai demorar, vai ser duro. Eu acho que os processos que o Flamengo passou ao longo dos anos anteriores, de várias vezes brigar para não ser rebaixado, de em alguns momentos ali conseguir ganhar um título ou outro, que tem seu mérito, toda a conquista tem seu mérito e fica na história, e foi feito um trabalho antes no Flamengo que tem uma relevância para levar o Flamengo até onde ele chegou e dali da onde a gente começou o nosso trabalho, né? Mas também comunicar esse passado ao torcedor de estar o tempo todo fugindo de zona de rebaixamento, lutando para não ser rebaixado, deixando de pagar salário para jogador, perdendo jogador de graça da base, do profissional, para outros clubes, e jogadores que foram brilhar em outros clubes e na Europa que saíram de graça sem nem dar retorno esportivo para o Flamengo. Comunicar muito bem qual era a situação do Flamengo, o remédio amargo que ia se tomar e o caminho, e reforçar isso durante o caminho, foi muito importante. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi dentro do Flamengo, porque no meu mercado anterior eu não dava muita bola para isso, era só tomar decisão certa e ganhar dinheiro, né? Era assim, o foco, tem que focar nas decisões ali, mas assim, comunicação foi uma coisa assim, o relacionamento com as pessoas e comunicação foi um negócio assim muito importante. O grupo permaneceu ali, pelo menos ali na primeira fase ali mais dura, muito unido naquele objetivo. Depois, assim, aí
qual o próximo caminho começam as discussões. Alguém acredita que o próximo passo do caminho é por aqui, o outro é de uma forma diferente, e aí normalmente é normal que as divergências ocorram, mas indo para o cerne da questão, acho que era um plano estratégico muito bem feito, com muita convicção, um grupo muito grande de gente unida nesse mesmo objetivo, dividindo a pressão com muita convicção e uma comunicação muito bem feita, interna e externa. Porque não adiantava, se você comunicar mal, não, a gente vai sanear o Flamengo está numa situação ruim e ano que vem a gente está sendo campeão. Sim, ninguém aguentaria a pressão no ano seguinte, por mais que o grupo fosse unido, né? Então, acho que a comunicação para o associado e para o torcedor foi muito bem feita. Se eu puder até pegar um gancho e dar um relato, eu não estaria aqui hoje no esporte se não fosse essa comunicação, e eu explico por quê. Ali em 2014, né, na hora que vira ali o ano, a gente ganha ali, o Flamengo ganha a Copa do Brasil, né, que ajudou muito o título, mas o torcedor, ele passou a ser, que o apelido aqui de torcedor de balanço. Então eu pegava lá no site do GE e começava a olhar o balanço, tentar entender o que era aquilo, fui fazer um curso de finanças e contabilidade justamente porque era um pouco dessa minha aptidão, e hoje quando você olha os grupos do Flamengo, a gente tem ali uma espécie de jargão popular quase que invisível, que é daquele jeito nunca mais. Daquele jeito nunca mais. Então eu prefiro perder uma Libertadores para o Palmeiras do que voltar àqueles tempos. E até o Landim dá uma entrevista no ano passado que eu concordo muito, que é o presidente do Flamengo, em 2 meses, ele consegue estragar tudo com a sua caneta. Então, eu queria pegar esse exemplo e até fazer um paralelo. Em uma decisão, ele estraga tudo com a caneta. Uma decisão, não é 2 meses, não, em uma. Exato. Então, até para pegar um paralelo, hoje eu vejo isso acontecendo de forma muito mais transparente, por exemplo, no São Paulo. Né? Acredito que houve uma falha na comunicação de um trabalho de reestruturação sério que está sendo feito no clube desde o último trimestre do ano passado. E agora, quando você pega as notícias do São Paulo e começa a ver ali na mídia, você já vê um pouco. O próprio Muricy falou ontem: olha, vamos esperar, porque o ano que vem também vai ser duro. Mas se você conversa com o torcedor são paulino, ele já está mais ciente disso e ele quer comprar essa reestruturação, porque tudo bem, a gente pode falar do Flamengo de 19, mas você vê, um trabalho que começa em 2013, 2015, 2016, o clube já fica com melhores patamares de contratação. Então, essa comunicação talvez seja um grande legado, sim, né, para outros clubes que queiram fazer esse turnaround que a gente chama, né? Essa reestruturação. E aí jogo para o Pedrão, porque está vivendo um pouco isso no São Paulo, né, Pedrão? Essa comunicação ela está sendo melhor feita agora, é minha opinião pessoal, mas eu acredito nisso, e também no Curitiba, num momento que a gente teve um ano passado turbulento, mas o clube está aí em vias de, né, conseguir o seu acesso à Série A. Eu brinco que tudo que a gente bota a mãozinha aqui no esportes, a gente passa sorte. Então, fiz o Lucas Moraes campeão de Mundial de Rally e vou fazer o Curitiba nesse acesso. Mas conta um pouquinho para a gente também desse legado que o Bruno acabou de explicar, Pedro. Cara, Chilho, pegando o gancho em tudo que o Bruno falou, assim, a gente usou exaustivamente, né, e usa o Flamengo e o Palmeiras como exemplos nesse tipo de conversa, quando a gente fala com outros clubes, né, e no São Paulo, até durante o processo interno de convencimento lá no clube, a gente pegou os números do Flamengo, né, de receita, endividamento, e mostrou como eles se inverteram ao longo do tempo, né, a receita cresceu, o endividamento diminuiu, muito fruto do processo que o Bruno muito bem descreveu aqui para a gente, e não tem, né, no fim, no mundo empresarial, não tem problema nenhum você copiar o que o outro está fazendo bem, né, desde que você adapte para a sua realidade, né, o mundo inteiro funciona dessa forma, então a receita de bolo está aí, e no fim, por isso que eu quis fazer essa pergunta para o Bruno também, porque tem uma dificuldade muito grande de você absorver a pressão, comunicar e manter a rota, né, no processo, que não é um processo simples, processo dificílimo, seja no caso do São Paulo, seja no caso do Curitiba, que vinha aí com 300 milhões de reais em dívida, né? A gente, nesses primeiros anos de projeto de SAF, muito focado em pagar a dívida que está dentro da recuperação judicial, isso deixando menos capital disponível para investir no campo, mas isso também começa a se inverter com o tempo aí, felizmente. Então, acho que passa muito, o Bruno foi cirúrgico aí, né, no ponto da comunicação. Como é que você consegue comunicar isso para o seu stakeholder principal, que é o torcedor,
para que ele entenda que, sim, as coisas estão no momento esportivamente difícil, mas a gente está remando numa direção melhor, né? A gente fala muito no caso do São Paulo da trajetória, né? A gente não está onde todo mundo queria dentro do projeto. Não, o clube poderia estar reduzindo mais endividamento, poderia estar gerando mais receita, tendo que vender menos jogador, com certeza, mas é uma trajetória que mostra vários indicadores caminhando na direção correta. São Paulo é um dos clubes, dentro do que eu falei, que podem competir com São Paulo e Palmeiras se seguirem um processo de longo prazo. Acho que é a terceira maior torcida do Brasil está no estado de São Paulo, tem uma base que é uma base das melhores do mundo, estádio no Morumbi, e acho que em algum momento vai ter que passar por um processo de modernização para ser uma outra alavanca de crescimento de receita do São Paulo, mas está tomando remédio amargo, está na direção certa, comunicando direito. É óbvio que, enfim, vem a pressão do torcedor, é normal, mas ele entende. E eu acho assim, um aprendizado como tudo assim que a gente faz como executivo, que a gente faz na nossa vida, que a gente tem que ser 100% responsável pelos nossos atos. E falando de comunicação, o aprendizado, e que é básico em comunicação, mas sempre é importante falar que a responsabilidade da comunicação é do emissor, não é do receptor. Se eu estou conversando com vocês aqui, vocês estão entendendo uma coisa diferente em relação ao que eu quero comunicar, a responsabilidade não é de vocês, é minha. Eu que não estou me Perfeito. comunicando bem. Então, eu acho que... E aí depois, óbvio, você não consegue comunicar tudo, você tem que ter foco. E aí, dentro de um processo de reestruturação, o seu foco aqui num clube de futebol tem que ser trazer o torcedor para o seu lado, para que ele compreenda que é um processo longo e doloroso, mas que lá no fim do túnel, você vai falando de um São Paulo aí, vai sair desse processo de reestruturação, que é longo e doloroso, um clube mais forte e podendo competir no mesmo patamar ali de Flamengo e Palmeiras, que são hoje os clubes de maior sucesso esportivo e financeiro da América do Sul.